Olá, professores, tudo bem? Hoje nosso assunto mais uma vez é a Base Nacional Comum Curricular e o assunto são as competências para a área de linguagens no ensino fundamental. Então, para compreender um pouco essa questão das competências, nós vamos em Perrenot, que é o formulador da teoria de habilidades e competências, e vamos ver qual é o conceito que ele nos traz. Então, para Perrenot, ele define competência como uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. Então, se eu tenho a competência leitora, então eu vou realizar aquela leitura de maneira competente, com fluência, com compreensão. Isso é a competência leitora. Se eu sou um leitor não competente, é aquele leitor que realiza a leitura com dificuldades. Resumindo, competência é a capacidade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos, que são saberes, capacidades e informações, para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. Então, vamos pensar assim, eu estou falando aqui da competência leitora. Então, quando eu sou uma leitora competente, por exemplo, eu não leio letra por letra, eu uso estratégias de leitura, eu tenho noção de significados, ou seja, eu mobilizo outros conhecimentos que eu já adquiri em outros momentos para realizar aquela leitura. Não é só a leitura de decodificar, de ver que B mais A é Bá, mas é de entender todo o contexto que está sendo apresentado. E vamos pensar assim, né? Quais as competências para a área de linguagens? Primeiro, abrange os componentes curriculares da língua portuguesa, arte, educação física no ensino fundamental. Né? Língua portuguesa, arte, educação física. Por que essas linguagens? Porque são maneiras da criança se comunicar, dela se expressar. Por isso são linguagens, são colocadas dentro do campo das linguagens. Então, a finalidade delas é possibilitar aos estudantes participar de práticas de linguagem diversificadas que lhes permitam ampliar suas capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais, linguísticas, como também seus conhecimentos sobre essas linguagens, em continuidade com as experiências vivenciadas na educação infantil. Vejam como há uma articulação, né, entre a educação infantil e o fundamental. Então, quais são essas competências? Nesse momento de transição da educação infantil, chegada no ensino fundamental, continuidade desse ensino fundamental, o que para a educação infantil eram os campos de experiência, eram as linguagens, elas vão ganhar um novo formato. Quer dizer, que antes elas eram articuladas. Na educação infantil quase não se via fronteira entre um conhecimento e outro, era tudo muito mais amplo, né? É tudo muito mínimo no sentido de serem noções, mas amplos. Passam a ter o status próprios de objetos de conhecimento escolar. Então, o movimento que permeava a educação infantil, as artes visuais, agora eles vão ter um status próprio, são componentes curriculares, aquilo que chamávamos de disciplinas, as matérias, né? E esses componentes curriculares tematizam diversas práticas, considerando especialmente aquelas relativas às culturas infantis tradicionais e contemporâneas. Ou seja, então a proximidade com a realidade da criança permanece, porque está voltado para as culturas infantis. E sempre a linguagem, né? A gente fala aqui da língua portuguesa, da linguagem escrita, da leitura e da escrita. Nos 2 primeiros anos desse segmento, o processo de alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica. E não só a alfabetização da leitura e escrita, a alfabetização matemática, científica, histórica, geográfica, ou no sentido de ter as primeiras noções desses componentes curriculares, dessas áreas do conhecimento. Então, nós vamos falar agora de competências específicas para a área de linguagens no ensino fundamental.
Então, número 1, compreender as linguagens como uma construção humana, histórica, social e cultural. Vou dar um exemplo, né? Vamos associar isso, por exemplo, à língua portuguesa. O português que se fala hoje não é o português que se falava no século passado. E sendo uma língua de origem latina, ele traz resquícios do latim, mas é muito diferente. Ou seja, por isso é uma construção histórica. Como se fala no estado de São Paulo é diferente do que se fala no estado de Minas Gerais, que são os sotaques. Então, são as marcas da cultura, são as marcas da história de cada povo, são as marcas do lugar. E, então, isso deve ser valorizado na escola e não ser motivo de discriminação. Olha aí, então são construção histórica, social, cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais. Então, isso ao meu sotaque reforça a minha identidade de pessoa moradora no Nordeste do estado de São Paulo. Se fosse na capital do estado de São Paulo, seria diferente, né? Então, seria uma marca aí da história até do colonizador, que está mais presente em uma cidade ou em outra, no estado ou em outro. Então, as competências específicas, né? Segunda, conhecer e explorar diversas práticas de linguagens artísticas, corporais e linguísticas. Olha, a arte, a educação física, a língua portuguesa, em diferentes campos da atividade humana para continuar aprendendo, ampliar as possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Então, a gente citou aqui 3 componentes que precisam ter ali essa competência desenvolvida por parte do aluno para que isso seja uma contribuição não de um conhecimento só para ele, mas da sua participação na sociedade, pela sua forma de se expressar, por meio da sua língua, né, língua portuguesa, por meio da sua arte, do seu desenho, da sua música, pintura, sua escultura, sabe-se lá, né? Não fazemos isso às vezes profissionalmente, mas temos as nossas expressões artísticas e por meio dos nossos corpos, do nosso movimento, do nosso ser, maneira de andar, das nossas atividades físicas ou não. Então, são todas linguagens que precisamos desenvolver. Uma terceira linguagem, usar diferentes linguagens, a verbal, oral ou visomotora, ou seja, a oralidade visomotora é a Libras, a escrita, a linguagem corporal, visual, sonora, digital, o digital, a questão da informática é uma linguagem, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação, ou seja, usar essa linguagem para o bem comum, né? Porque está falando em situações que se resolvam o conflito e que todos cooperem, é usar isso para o bem comum da sociedade em que os alunos estão inseridos. Número 4. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos. Ou seja, se fala aqui do diálogo, ó, eu estou usando a linguagem para defender pontos de vista que respeitem o outro, ou seja, estou dialogando, ainda que o outro tenha um ponto de vista diferente. A consciência socioambiental, ou seja, do planeta em que vivemos, da nossa natureza, e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente às questões do mundo contemporâneo. Então, essa competência ela fala não só do diálogo, mas a necessidade da nossa atuação na sociedade. Tanto no que se diz respeito à sustentabilidade, no sentido assim, ambiental, científica, né? E essa corresponsabilidade pelo planeta nesse mundo em que vivemos. E a quinta competência é desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações
artísticas e culturais, das locais às mundiais. Olha aí, nós conversando novamente, nós aqui nessa conversa sobre a arte e a língua portuguesa. A arte, as expressões estéticas, né, artísticas, nas diversas artes, no teatro, na música, na literatura. E aí, quando eu falo da literatura, eu trago a língua portuguesa sempre, porque é a nossa língua materna, de origem aí do nosso colonizador português. Bem como participar de diversas práticas, né, diversificadas, individuais e coletivas da produção artístico-cultural com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. Então é a artes, as artes visuais, a música, o teatro, a dança, a literatura das diversas culturas que permeiam o nosso Brasil. E para finalizar, compreender e utilizar as tecnologias digitais da informação e da comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. E essas práticas sociais, elas incluem a prática escolar, né, para se comunicar por meio de diferentes linguagens e mídias. A gente estava falando até agora das linguagens, né? E essas linguagens na mídia, o movimento na mídia digital, a literatura, o teatro, a dança, todos na mídia, para produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos. Mas que mídia é essa? A rede social da escola, outras redes sociais, os canais do YouTube, por exemplo, em que professores e alunos podem produzir ações e postar para todos, não somente para os elementos ali daquela sala ou daquela escola.